Agora, andando um bocadinho em frente e pensando no piloto que vai substituir Vettel, não é? O que é que vocês têm a dizer de Carlos Sainz, que foi anunciado que vai competir pela Ferrari no próximo ano? Eu gostava de saber, posso começar por ti, Jean-Pierre, qual é que é a expectativa que tu tens para Sainz na Ferrari? Se achas que vai ser o primeiro piloto, o segundo piloto, se achas que foi contratado para simplesmente ver o que é, ir à descoberta, ver o que é que ele faz, ou se há já uma estratégia definida pela Ferrari para o piloto, para a contratação de Carlos Sainz? Certo, portanto, estratégia, acredito que tenha que existir, senão a Ferrari não pode ser a elite do automobilismo. Portanto, acho que há claramente uma estratégia definida para este piloto e para a equipa. Com grande expectativa que recebo e vejo a Carlos Sainz na Ferrari. Realmente, durante estes dias, conversámos bastante sobre entre ele e Ricardo, quais é que seriam, portanto, quais destes é que seria a melhor opção. E no mesmo dia vemos uma troca destes dois pilotos com Sainz a confirmar na Ferrari. Foi claramente o ano passado o best of the rest portanto, como tal, claramente merece um lugar numa equipa de topo. Uma coisa muito surpreendente é a parelha, portanto, mais jovem de sempre na Ferrari. Nunca a Ferrari teve dois pilotos tão jovens na sua história, o que acho que é algo inédito, e lembro-me perfeitamente de termos falado nisto há 2 episódios atrás, quando falámos sobre a possível saída de Vettel, de eu dizer a Ferrari nunca vai contratar um piloto com pouca experiência quando já tem Leclerc, e calaram-me, assim, rapidamente. Acho que a relação entre eles os dois vai ser uma relação bastante diferente do que aquela é de Vettel, por uma razão muito simples, que é Leclerc, quando fazia melhores resultados de Vettel, Vettel ficava automaticamente transtornado, porque era líder, porque tinha muito mais experiência e porque tinha, portanto, estava em casa, não é? Digamos assim. Acho que quando isto acontecer agora, Sainz continua a ser um jovem porque tem 25 anos e Leclerc tem 21 anos. Portanto, ou seja, quando qualquer um deles ganhar ao outro, ambos vão saber que ainda estão em fase de crescimento e em fase de cimentar o seu lugar. E, portanto, acho que a relação entre estes dois pilotos vai ser uma relação frutuosa de crescimento dos dois progressivamente, ao contrário do que aquilo que víamos com Vettel. E acho que pode ter sido por aqui esta dinâmica, aliás, o principal motivo da escolha da Ferrari num piloto como o Sainz, porque, por exemplo, o Ricciardo é um piloto muito mais experiente, com 31 anos, ou prestes a fazer, se não estou enganado. Também não é um piloto propriamente campeão do mundo, apesar de ter grandes prémios ganhos e provas dadas, mas acho que esta escolha de Sainz acho que parte muito para evitar o tipo de atritos que existiram o ano passado. E, se calhar, mais do que ter um piloto campeão, ter a Ferrari campeã de construtores. Samuel, eu vou querer ouvir a tua opinião sobre isto e estou ansioso, mas gostava de antes de poder partilhar aqui um bocado a opinião e responder àquilo que tu estás a dizer, Jean-Pierre. E eu vou-te dizer que não sei se concordo contigo. E digo-te já que acho que esta aposta da Ferrari vai ser muito arriscada a nível da relação entre os pilotos. O Vettel parecendo que não, e apesar de ficar obviamente transtornado por ser ultrapassado, penso que não era uma questão pessoal, era porque simplesmente é um piloto que está habituado a competir pelo título e por ganhar corridas e teve frustrado mais do que com o Leclerc. Eu acho que o Vettel andava frustrado consigo próprio. Sem dúvida. E o Leclerc é muito competitivo mesmo, daquilo que nós já vimos. Eu acho impressionante. Pronto, é um piloto que é um gênio da sua geração, mas é muito competitivo. E eu digo, pelo menos do que eu já vi do perfil do Carlos Sainz, o Carlos Sainz quer ser, sem dúvida, o próximo Alonso. O Carlos Sainz quer ser campeão do mundo e o Carlos Sainz não vai olhar a meios, nem nunca se contentaria com ser segundo piloto. E nessa medida, eu digo já que eu acho que vai haver fogo de artifício na próxima época entre estes dois pilotos. Não Certo. concordo que se vão dar bem. Acho que não vão dar, mas lá está, vamos ver. Mas eu acho que vai ser muito competitivo. É assim, vai sempre depender da performance de cada um no carro, não é? Mas, por exemplo, Carlos Sainz já Sim, teve claro. um colega de equipa na última época, Lando Norris, também muito novo, não é? Portanto, também muito rookie. Claro que não podemos Claro. compará-lo, São diferentes, mas sim. certo? São diferentes do ponto de vista de dizermos que o Lando Norris não fazia melhores tempos do Não, que o o Carlos Lando Sainz. Norris também é muito rápido, atenção. Exato, mas se olharmos ao potencial como piloto,
Lando Norris é apontado como também um dos próximos campeões da nova geração, digamos assim. Sim. Agora, um bocadinho por essa experiência que vimos para trás e pela relação de crescimento que acho que os dois têm, parece-me um bocadinho mais positivo do que aquilo que se passava anteriormente. Mas realmente não respondi à questão que tu colocaste, que é Sainz vai para primeiro ou para segundo piloto? E acho que para nenhum deles. Ou seja, acho que vamos ter uma Ferrari sem um primeiro piloto. Vamos ter uma Ferrari que diz, vocês os dois são os dois pilotos da nossa equipa, são os dois jovens em ascensão e, portanto, vocês vão ter que fazer o melhor cada um. Sendo que o grande objetivo, parece-me, para a Ferrari na próxima época, mais do que ter um piloto campeão, como é óbvio, mas o que me parece que eles querem mesmo garantir é o campeonato de construtores. É possível? Samuel, o que é que tens a dizer sobre isto? Eu ia antes de mais dizer, e eu sei que estamos a falar do Carlos Sainz, e sei que isto é o que vocês querem saber, a minha opinião. Mas eu acho que também houve muita larida entre a relação do Leclerc e o Vettel. Porque em muitos momentos durante a época, sim, tivemos embates entre os dois e parecia que a relação não era a melhor. No entanto, ao longo do período, por exemplo, que temos estado parados, o Leclerc veio dizer que gostava que o Vettel continuasse como companheiro dele, não tinha necessariamente que o fazer. Eu acho que os atritos em que houve entre os dois na pista, sinceramente, não passaram muito para fora da pista. Acho que os pilotos falavam e acho que as coisas iam se resolvendo. Acho que a gestão dos pilotos e a gestão de quem era realmente o primeiro e o segundo piloto na Ferrari é que fez com que houvesse confusões entre os dois pilotos. Queria deixar a minha opinião clara antes de avançar para o Sainz. O Sainz, para mim, eu estou aqui um bocadinho entre os dois, entre a opinião de vocês os dois. Acho que é uma excelente aposta para a Ferrari e acho que ao mesmo tempo é uma aposta segura, porque o Carlos Sainz é um excelente piloto. Jean-Pierre, sim, é um piloto que ainda não tem muita experiência, no entanto, já tem experiência na Fórmula 1, é um piloto que está há 6 anos a correr na Fórmula 1 e ele tem só 26 anos, portanto neste momento está, não digo no auge, mas vai começar a estar perto do auge da sua forma, portanto está na melhor forma possível para entrar na Ferrari, acaba de ser uma grande época da McLaren, e atenção, tanto ele como o Ricciardo, um dos dois, era mais do que merecido naquele lugar, e se calhar até diria mais, Carlos Sainz mais pelo que fez a época passada, porque Ricciardo, por problemas da Renault ou porque estava a ambientar-se ao novo carro, não conseguiu fazê-lo tão bem. Portanto, acho que é uma aposta mais do que segura. Acho que na primeira época, 2021, não irá haver grande atrito, até porque o Carlos Sainz está um bocadinho mais a habituar-se ao carro, a fazer rodagem, quilómetros. Atenção, a Ferrari assina Carlos Sainz por 2 anos, portanto, isto é um fator também importante. O Carlos Sainz não tem que fazer resultados logo de imediato, vai ter aquele tempo de adaptação que vai ser sempre essencial a qualquer piloto, e portanto acho que é uma aposta ganha, acho que não vai haver atrito para já em 2021. Agora, aquilo que eu acho é que não vai estar definido à partida quem é o primeiro e o segundo piloto. E atenção, o Leclerc é futuro campeão mundial, é um excelente piloto, dos melhores que já vimos, tem não sei quantas poles consecutivas o ano passado, bateu o Hamilton com o pior carro, incrível, teve um grande prémio de Itália, teve uma época quase de sonho na Ferrari. Mas há aqui 2 fatores, que é, não sabemos o quão competitivo é que o carro da Ferrari vai ser este ano, nem para o próximo, isto é muito interessante de saber. E atenção, a saída do Vettel pode também estar a ser influenciada por isto. A gente não sabe o quanto não competitivo é o carro da Ferrari para o ano. Aquilo que vimos da pré-época, a Ferrari não estava a fazer grandes resultados em Barcelona, portanto vai ser uma incógnita para a Austrália, não é a Austrália, para a Áustria. Pode também isto pesar nesse sentido, e o Carlos Sainz, eu creio que desde logo também já mostrou o seu valor e pode querer fazer tempos, quem sabe, melhores que o Leclerc, quem sabe, e mesmo superar o piloto de Monegasco, que eu acho que é uma boa aposta. Só tenho pena que eventualmente seja o Vettel a sair, mas no caso de sair, colocar lá o Carlos Sainz, eu sei que muita gente até ficou um bocadinho chateada e muita gente queria o Ricciardo a entrar, mas o Sainz merece a oportunidade, não vai ser queimado pela Ferrari porque assinou um contrato de 2 anos. Se as coisas correrem terrivelmente mal, sai da Ferrari com 28 anos e tem uma carreira pela frente. Um bom ponto de vista, concordo também. Samuel, gostava de lançar aqui uma pergunta que me lembrei agora. Supondo que Vettel não vai competir para o ano, imaginando este cenário,
quem é que tu vais torcer para que seja campeão do mundo? Quem seria o campeão do mundo? Bem, a minha aposta vai em Latifi. Acho que sim. Eu também calculei. Boa Realmente sorte. era uma pergunta redundante, realmente. Boa sorte, Samuel. Não, estou a brincar. É assim, por um lado, gostava de ver uma disputa muito aberta entre o Verstappen, o Leclerc e o Hamilton. E se calhar por ter um bocadinho de bichinho da Ferrari, gostava que o Leclerc se calhar fosse campeão mundial. Mas se eu venho a saber que o Leclerc teve alguma influência na saída do Vettel da Ferrari, nesse caso serei Hamilton para o resto da vida, porque nunca serei Verstappen, portanto estão aqui as minhas escolhas feitas por ordem Mas calma, de fatores. Mas isso é para a época de 2021, para o ano ainda torces por Vettel ou não? Este Assim, ano, pronto, desculpa, este ano. Eu só vos quero perguntar o conto de fadas que seria o Vettel tornar-se campeão em 2020, Era épico. mesmo com a época que tem. Ei, Era ainda não tinha pensado nisso. Sim, é que há bocado falávamos do impacto que Vettel teria tido com esta questão da época atrasar. Mas se o homem é campeão depois Pois é. disto, Sim, não sei. ainda não é para a altura de deitar a toalha ao chão, realmente. Certo, É um é que eu cenário acho não que ainda há calculamos. 16 corridas pelo menos para provar. Mas Bem, A gente nem sabe quantas corridas é que há. exatamente. Mas não eu vamos digo-vos voltar uma coisa, atrás. se o Vettel é campeão com 8 corridas, podem ser 8. Eu não me Sim, mas importo com 8 dizer que não corridas é ser campeão campeão. honorário, Sam. É só porque Diz? tem que... Com 8 corridas é campeão honorário. Não... Já falámos disso, é campeão e ponto. Vai Tá ganhar a bem. taça e. E sai, Bem, como o Rosberg fez em 2016. eu sei que se o Vettel ganha o campeonato esta época é o maior balde de água fria da história da Fórmula 1. Não sei se concordam. É a maior história dos últimos anos da Fórmula 1, sem sombra de dúvidas. É a maior história É garantido que teremos uma bela temporada da série da Fórmula 1 no Netflix. Sim, garantidamente. Vai ser um êxito de vendas ou de visualizações, neste caso. Mas pronto, é assim, para isso tem que acontecer duas coisas, que é o carro da Ferrari ser competitivo. E eu acho que isso é o mais complicado de acontecer. E lá está, ainda vai correr muita tinta, muitos fatores aqui que podem pesar. A gente ainda sabe muito pouco. A gente neste momento tem a ponta do iceberg, que é a declaração do Vettel, é a declaração da Ferrari, colocaram lá o Sainz e não sabe muito ainda. E atenção,